O milionário Dante Albuquerque Sales sempre acreditou que podia controlar tudo, os números, os negócios, as pessoas, mas naquele dia ficou preso no elevador, ao lado de Tainá Barros, uma babá humilde, e do sobrinho, um bebê de apenas 1 ano, no escuro, sem saída. Ele descobriu que o verdadeiro poder não é mandar, é amar, e que às vezes quem mais desprezamos é justamente quem vem nos salvar de nós mesmos. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. Tainá Barros sabia que seria um dia difícil desde o momento em que acordou. Não por causa do tempo nublado ou do trânsito de São Paulo, mas porque hoje ela teria que lidar com Dante Albuquerque Sales novamente. O tio do pequeno Juan sempre tinha uma forma cruel de transformar qualquer momento em algo desconfortável para ela. No apartamento de cobertura do Itaim Bibi, o luxo estava em cada detalhe. Móveis importados, quadros caros e uma vista que custava mais do que ela ganharia em 10 vidas. Mas nada disso importava quando Juan chorava. O bebê de 1 ano estava inquieto, os dentinhos nascendo e causando uma dor que só ela parecia entender completamente. "Calma, meu amor", sussurrou Tainá, balançando o menino no colo. "Vai passar, eu prometo." Dante estava na sala, tentando ler seu jornal financeiro. Ela podia sentir a irritação dele crescendo a cada gemido do sobrinho. O homem de 28 anos usava ternos que custavam mais que o salário dela de 6 meses. Mas hoje estava apenas de camisa social branca e calça preta. Mesmo assim, continuava sendo o homem mais arrogante que ela já conhecera. "Esse barulho é irritante", disse ele, sem levantar os olhos do jornal. "Pelo que o Romero te paga, achei que a função silêncio viesse incluída no seu serviço." As palavras dele doeram mais do que Tainá esperava. Ela respirou fundo, continuando a embalar Juan. O bebê se acalmou um pouco com o movimento, mas ainda soluçava baixinho. "Infelizmente, bebês não são aparelhos eletrônicos, Sr. Dante", respondeu ela, mantendo a voz calma. "Eles não têm função silêncio, só necessidades." Dante abaixou o jornal lentamente, surpreso. Seus olhos castanhos se fixaram nela com uma expressão que misturava raiva e curiosidade. Ninguém nunca respondia para ele daquela forma. "Que insolência! O que você sabe sobre..." "Eu sei que o choro dele é por dor." "É real", interrompeu Tainá, olhando diretamente nos olhos dele. "Já o seu incômodo me parece apenas tédio." Dante fechou a cara, a mandíbula tensa. Ela podia ver que ele não estava acostumado a ser desafiado, especialmente por uma babá de parelheiros que ganhava em 1 mês o que ele gastava em uma única refeição. "Como você ousa?", começou ele, se levantando. "Ouso o quê? Fazer meu trabalho?" Tainá mudou Juan de posição, apoiando o bebê no quadril. Cuidar de uma criança não é manter ela quieta para não incomodar os adultos. É entender que ela precisa de carinho quando está sofrendo. Dante bateu o jornal na mesa de vidro com força. O som fez Juan se assustar e voltar a chorar. Tainá imediatamente voltou sua atenção para o bebê, ignorando completamente a raiva do tio. "Shh, meu bem", murmurou ela, caminhando pela sala. "Tia Tainá está aqui." "Você não é tia dele", disse Dante, a voz carregada de desprezo. "Você é apenas uma funcionária. E você é apenas um homem que não consegue tolerar o choro de uma criança", replicou ela, sem olhar para ele. "Imagino como deve ser difícil para você aceitar que existe algo no mundo que seu dinheiro não pode controlar." A observação atingiu em cheio. Dante ficou parado, sem saber como responder. Tainá continuou embalando Juan, cantarolando baixinho uma música que aprendeu com sua avó. O bebê finalmente se acalmou, os olhinhos se fechando lentamente. "Pronto", sussurrou ela. "Agora sim." Dante a observou em silêncio. Havia algo na forma como ela cuidava de Juan que o incomodava profundamente. Não era apenas competência profissional. Era algo mais puro, mais verdadeiro do que qualquer coisa que ele conhecia em seu mundo de negócios e aparências.
Você acha que é melhor que todo mundo aqui, não é? Perguntou ele, a voz mais baixa agora. Tainá finalmente olhou para ele novamente. Seus olhos escuros brilhavam com uma determinação que ele não esperava encontrar. Eu acho que sou a única pessoa nesta casa que se importa genuinamente com o bem-estar deste bebê, disse ela. E isso não me faz melhor que ninguém. Só me faz humana. Dante abriu a boca para responder, mas não conseguiu encontrar as palavras. Pela primeira vez em muito tempo, alguém havia conseguido deixá-lo sem argumentos. Morgana Bittencourt observava da porta da cozinha, as unhas perfeitamente esmaltadas, se cravando na madeira da porta. Do outro lado da sala, seu marido Romero estava no chão, brincando com o filho e conversando animadamente com Tainá. Amor, você viu? Dizia Romero apontando para o pratinho de Juan. O Juan já come brócolis. A Tainá tem um jeito que eu não consigo entender. Ela é fantástica. Cada palavra era como uma agulhada no peito de Morgana. Aos 32 anos, ela havia construído sua vida inteira em torno da imagem de esposa perfeita e mãe dedicada. Vinda de uma família tradicional que havia perdido tudo na crise econômica, ela sabia exatamente o que significava ser dispensável. É só questão de paciência, Sr. Romero, respondeu Tainá, limpando delicadamente o rostinho de Juan. Crianças sentem quando estamos ansiosos. Se ficamos calmos, eles ficam calmos também. Morgana sentiu o estômago se revirar. Como uma babá simples podia fazer parecer tão fácil aquilo que para ela era uma luta constante? Toda manhã era uma batalha para fazer Juan comer, dormir, parar de chorar. Mas com Tainá, tudo fluía naturalmente. Você é incrível, disse Romero sorrindo. Onde você aprendeu tudo isso? Com minha mãe, respondeu Tainá. Ela cuidou de 5 filhos sozinha. Disse que o segredo é entender que cada criança é diferente, mas todas precisam se sentir seguras. Morgana fechou os olhos. Sua própria mãe havia sido distante, preocupada demais em manter as aparências sociais para realmente cuidar dos filhos. Babás e governantas haviam criado Morgana, enquanto seus pais se dedicavam a eventos sociais e viagens. Morgana, chamou Romero. Vem ver como nosso filho está comendo bem. Ela forçou um sorriso e se aproximou. Juan estava no cadeirão, comendo feliz enquanto Tainá fazia caretas engraçadas para ele. O bebê ria, batendo as mãozinhas na bandeja. Que maravilha, disse Morgana, a voz soando falsa até para ela mesma. Tainá realmente tem mãos mágicas. Não é nada mágico, senhora Morgana, disse Tainá gentilmente. É só dar tempo para eles se acostumarem com os sabores novos. O Juan é muito inteligente. A simplicidade da resposta irritou Morgana ainda mais. Não havia arrogância ali, nenhuma intenção de humilhá-la. Isso tornava tudo pior. Seria mais fácil odiar Tainá se ela fosse presunçosa ou mal intencionada. Claro, murmurou Morgana. Você faz parecer tão simples. Romero se levantou e beijou a testa da esposa. É simples, amor. Você só se preocupa demais. Relaxa um pouco. As palavras dele foram como um tapa. Relaxar? Como ela podia relaxar quando sentia que estava sendo substituída em sua própria casa? Quando cada dia que passava ficava mais óbvio que ela não sabia cuidar do próprio filho? Eu vou para o quarto, disse ela, tentando manter a voz firme. Tenho algumas ligações para fazer. No quarto, Morgana se sentou na cama king size e observou seu reflexo no espelho da penteadeira. Cabelos loiros impecáveis, maquiagem perfeita, roupas caras. Por fora, ela era exatamente o que se esperava da esposa de um empresário bem-sucedido. Por dentro, se sentia uma farsa completa. Pegou o celular e ligou para sua melhor amiga, Fernanda. Fer, eu estou enlouquecendo, disse assim que a amiga atendeu. O que aconteceu agora? É a babá. Ela faz tudo parecer tão fácil. Romero não para de elogiá-la e eu me sinto uma idiota na minha própria casa. Morgana, você está exagerando. É só uma funcionária. Não,
Você não entende. Morgana se levantou e começou a andar pelo quarto. Ela não é só uma funcionária. Ela está substituindo o meu lugar. Juan prefere ela a mim. Romero a considera mais competente que eu. Houve uma pausa do outro lado da linha. O que você quer fazer sobre isso? Morgana parou de andar. Uma ideia sombria começou a se formar em sua mente. Ela precisava provar que Tainá não era tão perfeita quanto parecia. Precisava mostrar para Romero que sua esposa era insubstituível. Ainda não sei, mentiu, mas preciso fazer alguma coisa antes que seja tarde demais. Quando desligou o telefone, Morgana já sabia exatamente o que faria. Se Tainá era tão competente assim, seria interessante ver como ela se comportaria numa situação de real pressão. Algumas pessoas desmoronavam quando as coisas saíam do controle. E Morgana estava disposta a apostar que a babá perfeita era uma delas. Na manhã seguinte, Morgana acordou com uma determinação que não sentia há meses. O plano havia ficado claro durante a noite sem sono. Ela sabia exatamente como desmascarar a babá perfeita. Vestiu um conjunto de moletom cinza, muito diferente de suas roupas habituais, e desceu até o subsolo do prédio. O cheiro de óleo e umidade a fez torcer o nariz, mas ela continuou caminhando pelos corredores até encontrar a sala de manutenção. Roberto, o chefe da manutenção, estava consertando uma torneira quando ela bateu na porta aberta. "Senhora Morgana?" Ele se virou surpreso. "A senhora se perdeu?" Roberto tinha 50 anos, 3 filhos e uma esposa doente. Morgana sabia disso porque sempre ouvia as fofocas das empregadas. Também sabia que ele tinha problemas com o jogo e estava sempre devendo dinheiro. "Na verdade, eu vim falar com você", disse ela, entrando na sala pequena e desarrumada. "Comigo?" Roberto limpou as mãos sujas num pano. "Aconteceu algum problema no apartamento?" Morgana fechou a porta atrás de si e tirou um envelope grosso da bolsa. Roberto arregalou os olhos quando viu a quantidade de dinheiro. "Eu preciso de um favor seu", disse ela, mantendo a voz baixa. "Que tipo de favor?" Roberto olhou nervoso para o dinheiro, depois para ela. "Eu preciso que você provoque uma pane no elevador privativo. Só por 1 hora, 2 no máximo." "Senhora, eu não posso fazer isso. É perigoso e..." R$5.000, interrompeu Morgana, balançando o envelope. "Em dinheiro, agora." Roberto engoliu em seco. R$5.000 pagariam as dívidas dele e ainda sobraria para comprar os remédios da esposa. "Mas por que a senhora quer isso?" Morgana havia preparado uma história. "Meu marido está cogitando demitir você e a equipe. Quer terceirizar tudo. Eu preciso provar que vocês são indispensáveis. Se vocês conseguirem resolver um problema técnico rapidamente, ele vai mudar de ideia." Era mentira, mas soou convincente. Roberto balançou a cabeça, ainda hesitante. "E se alguém se machucar? Não vai acontecer nada. É só para assustar um pouco." Além disso, ela abriu o envelope, deixando as notas aparecerem. "Você sabe que precisa desse dinheiro." Roberto olhou para o dinheiro novamente. Sua filha mais nova precisava de aparelho nos dentes. A esposa precisava de uma cirurgia que o plano de saúde não cobria. R$5.000 resolveriam muita coisa. 1 hora? Perguntou ele, a voz hesitante. "No máximo 2. E você vai ser o herói que resolve tudo rapidinho." Ele estendeu a mão lentamente. Morgana colocou o envelope na palma dele. "Quando?" perguntou Roberto. "Hoje, quando a babá sair com meu filho para a consulta médica." Roberto concordou, mas ela podia ver o peso da decisão nos ombros dele. Não importava. O que importava era que seu plano estava em movimento. De volta ao apartamento, Morgana foi direto para seu escritório particular. Ligou o computador e acessou o sistema de segurança do prédio. Como síndica do edifício, ela tinha acesso a todas as câmeras, incluindo a câmera interna do elevador privativo. O plano era simples. Quando Tainá ficasse presa, Morgana filmaria tudo pelo celular. Captaria cada momento de desespero, cada sinal de que a babá perfeita não era tão controlada assim. Depois,
mostraria o vídeo para Romero, explicando que não podia confiar alguém instável para cuidar do filho deles. Senhora Morgana? A voz de Tainá a fez se assustar. O que foi? Perguntou, fechando rapidamente a tela do computador. Vou levar o Juan para a consulta com o pediatra. A senhora precisa de alguma coisa? Morgana olhou para a moça de 23 anos que estava ali, segurando seu filho no colo. Tainá usava uma blusa branca simples e jeans, o cabelo preso num rabo de cavalo prático. Não havia maldade em seus olhos, apenas a preocupação genuína de quem cuidava bem de seu trabalho. Por um segundo, Morgana sentiu um peso estranho no peito. Mas depois lembrou de como Romero havia elogiado Tainá na noite anterior, de como o bebê sorria mais para a babá do que para a própria mãe. Não preciso de nada. Vão com cuidado. Sempre vamos, respondeu Tainá com um sorriso. Não é, Juan? A gente sempre volta para casa direitinho. Morgana assistiu ela sair e correu para o escritório. Agora era só aguardar. Tainá ajustou a pesada bolsa de fraldas no ombro e conferiu se tinha tudo para a consulta do Juan. Fraldas, mamadeira extra, brinquedinho favorito, carteirinha do convênio. O bebê estava calminho no colo, brincando com os próprios dedinhos. Vamos, meu amor, murmurou ela. O doutor vai ver como você está crescendo forte. O corredor do 32º andar estava silencioso naquela manhã de terça-feira. A maioria dos moradores do edifício já havia saído para trabalhar. Tainá apertou o botão do elevador privativo e aguardou. Quando as portas se abriram, ela deu um passo para dentro e posicionou Juan confortavelmente no quadril. Estava prestes a apertar o botão do térreo quando ouviu passos apressados no corredor. "Espera!" gritou uma voz conhecida. Dante apareceu correndo, quase tropeçando nos próprios pés. Estava sem terno hoje, usando apenas uma camisa social azul claro e calça preta. Os cabelos estavam ligeiramente desarrumados, como se ele tivesse dormido mal. Até que enfim, resmungou ele, entrando no elevador sem cerimônia. Pensei que ia criar raízes aqui esperando. Tainá se afastou para dar espaço, mas o elevador era pequeno e ela podia sentir o cheiro do perfume caro dele. Dante apertou o botão do térreo com mais força que o necessário e ela percebeu que ele parecia nervoso. "Senhor Dante está bem?" perguntou ela, mais por educação que por preocupação real. "Estou ótimo", respondeu ele sem olhar para ela. "Só quero sair logo deste prédio." O elevador começou a descer suavemente. Tainá contou os andares no visor. 31, 30, 29. Juan fez um barulhinho satisfeito e ela sorriu para ele. "Você está animado para ver o doutor, não está?" sussurrou para o bebê. Foi então que aconteceu. Entre o 25º e 24º andar, o elevador estremeceu violentamente. O barulho de metal rangendo encheu o espaço pequeno. E, de repente, tudo parou. As luzes principais se apagaram, deixando apenas a fraca iluminação de emergência. Juan, assustado com o movimento brusco e a mudança súbita de ambiente, começou a chorar. "O que foi isso?" perguntou Dante, a voz mais alta que o normal. Tainá sentiu o coração acelerar, mas manteve a calma. Juan precisava dela tranquila agora. "Deve ter sido uma pane", disse ela, balançando o bebê suavemente. "Essas coisas acontecem." Dante correu para o painel de controle e começou a apertar todos os botões. O botão de emergência, os números dos andares, o botão que abria as portas. Nada funcionava. "Isso não pode estar acontecendo", murmurou ele, batendo no painel. "Não agora." "Senhor Dante, se acalme", pediu Tainá. "Ficar nervoso não vai ajudar." Ele se virou para ela, os olhos brilhando com algo que parecia pânico disfarçado de raiva. "Foi você", exclamou ele, apontando o dedo para ela. "Você apertou algum botão errado, não foi? Incompetente." "Eu não toquei em nada além do térreo", respondeu ela calmamente, mesmo com Juan chorando mais alto agora. "Claro que foi você. Quem mais poderia ter sido?" Dante deu um chute na porta do elevador.
O barulho metálico fez Juan se assustar ainda mais. Meu irmão vai te processar por colocar meu sobrinho em risco. Tira a gente daqui. Tainá respirou fundo. Ela podia lidar com a grosseria dele depois. Agora, Juan precisava dela. Shh, meu bem, sussurrou ela, ignorando completamente Dante. Tia Tainá está aqui. Não vai acontecer nada com você. Dante continuou batendo nas paredes do elevador, sua respiração ficando cada vez mais ofegante. Tainá percebeu que ele estava realmente assustado, não apenas irritado. Senhor Dante, disse ela, a voz firme mas gentil. Preciso que o senhor se acalme. Está assustando o Juan. Eu estou calmo, gritou ele, provando exatamente o contrário. Tainá olhou para ele com mais atenção. O rosto dele estava pálido, uma fina camada de suor brilhava na testa, e suas mãos tremiam ligeiramente. Ela reconheceu os sinais imediatamente. Dante estava tendo um ataque de pânico. Nós vamos sair daqui, disse ela. Alguém vai perceber que o elevador parou e vir nos ajudar. Quando? Perguntou Dante, a voz quase desesperada agora. Em quanto tempo? Tainá não sabia responder, então fez a única coisa que podia fazer. Sentou-se no chão frio do elevador, ajeitou Juan no colo e começou a cantarolar baixinho. Era uma música que sua avó costumava cantar para ela quando era pequena e tinha medo. Senhor Dante, está com o celular? Tenta ligar para alguém e avisar que estamos aqui, disse Tainá. Aqui dentro não tem sinal, respondeu Dante com um suspiro profundo. O choro de Juan se intensificou, preenchendo o espaço pequeno do elevador com um som que parecia amplificado pela estrutura metálica. O bebê, que normalmente se acalmava facilmente com Tainá, estava claramente assustado com a situação estranha. Calma, meu amor, sussurrou Tainá, tentando manter a própria voz firme. Está tudo bem. A tia está aqui. Dante estava encostado na parede oposta, suas mãos deslizando pelo aço liso em busca de alguma saída impossível. O rosto dele estava cada vez mais pálido e gotas de suor começaram a aparecer na testa. Isso não pode estar acontecendo, repetia ele, a voz trêmula. Não posso ficar preso aqui, não posso. Juan chorava com mais força agora, seus pequenos punhos se agitando no ar. Tainá tentou oferecer a chupeta, mas ele a rejeitou, virando o rostinho para o lado. Por favor, para de chorar, implorou Dante, as mãos cobrindo os ouvidos. Eu não aguento esse barulho aqui dentro. Ele está assustado, explicou Tainá pacientemente. Bebês sentem quando algo está errado. Então faz ele parar, gritou Dante, se afastando da parede e caminhando de um lado para o outro no espaço minúsculo. Para que você serve se não consegue nem calar uma criança? As palavras dele eram duras, mas Tainá se forçou a manter o foco em Juan. O bebê precisava dela estável agora. Gritar não vai ajudar, disse ela, balançando Juan mais vigorosamente. Nem vai fazer o elevador funcionar novamente. Não me diga o que fazer! Dante bateu o punho na parede. Você que nos meteu nessa situação, você e sua incompetência. Eu não fiz nada, respondeu Tainá, a voz mais firme agora. Entrei no elevador, apertei o térreo e descemos. Não há nada que eu poderia ter feito para causar isso. Claro que há. Dante apontou para ela com o dedo trêmulo. Você deve ter apertado algo errado ou quebrado alguma coisa. Pessoas como você não sabem lidar com tecnologia moderna. Pessoas como eu... Tainá levantou os olhos para ele, uma fúria fria brilhando em seu olhar. Sim, pessoas sem educação, sem preparo. Meu irmão foi louco de confiar nosso Juan a alguém que nem ensino médio completo deve ter. O silêncio que se seguiu foi enorme. Até Juan parou de chorar por um momento, como se sentisse a tensão no ar. Eu tenho ensino médio completo, disse Tainá lentamente, cada palavra medida. E estou cursando administração à noite na USP. Trabalho como babá porque é um emprego honesto que me permite estudar durante o dia. Dante pareceu surpreso com a informação, mas sua ansiedade rapidamente se transformou novamente em raiva. Não importa, você colocou meu sobrinho em risco. Quando sairmos daqui,
Vou contar tudo para o Romero. Você vai ser demitida e ainda vai responder por negligência. Juan voltou a chorar, claramente perturbado com os gritos. Tainá se levantou, ajustando o bebê no colo. Senhor Dante, preciso que o senhor se acalme, disse ela, a voz agora autoritária. Suas palavras não vão nos tirar daqui, mas estão assustando uma criança de 1 ano de idade. Não me mande me acalmar! Dante deu outro chute na porta do elevador. Você não tem autoridade para me mandar fazer nada. O chute fez um barulho alto e metálico que reverberou pela cabine. Juan se assustou tanto que começou a gritar. Seu choro se transformando no tipo de desespero que quebra o coração de qualquer adulto. Agora veja o que você fez, disse Tainá, sua própria paciência começando a se esgotar. Ele estava se acalmando e você... Eu... Dante se virou para ela, o rosto vermelho de raiva e pânico. Eu não fiz nada. Você que não consegue fazer seu trabalho direito, cala essa criança. Ele não é uma máquina que eu possa desligar, gritou Tainá de volta, finalmente perdendo a compostura. Ele é um bebê humano que está assustado e confuso, e ficar gritando não vai ajudar em nada. Os dois se encararam no espaço pequeno, a respiração ofegante, enquanto Juan chorava entre eles. O ar parecia mais quente agora, e Tainá percebeu que eles estavam presos há pelo menos 20 minutos. Alguém precisa saber que estamos aqui, murmurou Dante, mais para si mesmo que para ela. Alguém vai vir nos procurar. Vai sim, concordou Tainá, tentando recuperar a calma. Mas até lá, precisamos manter a tranquilidade. Dante olhou para ela com desprezo. Fácil para você dizer. Você provavelmente nem tem lugar importante para estar. Tainá respirou fundo, lembrando-se de que havia uma consulta médica marcada para Juan. Se não chegassem logo, perderiam o horário e teriam que remarcar para a semana seguinte. Tenho sim. Seu sobrinho tem consulta com o pediatra em 40 minutos. Isso pareceu despertar Dante de seu pânico por um momento. Consulta? Que consulta? Rotina, para acompanhar o desenvolvimento dele. Tainá olhou para Juan, que ainda chorava, mas mais baixinho agora. Se perdermos, teremos que esperar 2 semanas para o próximo horário disponível. Dante passou a mão pelos cabelos, desarrumando-os ainda mais. Perfeito. Mais uma coisa que você estragou hoje. Tainá olhou para Dante por um longo momento. Depois tomou uma decisão. Não podia controlar a situação em que estavam, mas podia controlar como reagir a ela. E neste momento, Juan precisava dela mais do que nunca. Ignorando completamente as palavras cruéis de Dante, ela se sentou no chão frio do elevador, encostando as costas na parede. Ajeitou Juan em seu colo, de forma que ele ficasse confortável e seguro. O que você está fazendo? Perguntou Dante, olhando para ela com confusão. Tainá não respondeu. Em vez disso, pegou o celular do bolso e ligou a lanterna, apontando a luz para sua própria mão. Com os dedos, começou a fazer sombras na parede do elevador. Olha, Juan, disse ela, a voz suave e carinhosa. Olha a borboleta. O bebê, curioso com a luz e o movimento, parou de chorar gradualmente. Seus olhinhos se fixaram nas sombras que dançavam na parede metálica. Tainá moveu os dedos, criando diferentes formas. Um cachorro, um coelho, um pássaro. Juan soltou um risinho baixinho, suas pequenas mãos se estendendo em direção às sombras. Agora a borboleta vai voar, continuou Tainá, fazendo seus dedos se moverem delicadamente. Voa, borboleta, voa. Dante parou de andar de um lado para o outro. Ele olhava para Tainá com uma expressão que misturava surpresa e algo mais. Algo que ele não conseguia identificar. Com o bebê mais calmo, Tainá começou a cantarolar baixinho, sua voz enchendo o espaço pequeno com uma melodia suave e familiar. Juan se acalmou completamente. Seus dedinhos brincavam com o botão da blusa de Tainá enquanto ele ouvia a música. Seus olhos pesados começaram a se fechar.
Como você faz isso? Perguntou Dante, a voz mais baixa agora. Tainá olhou para ele pela primeira vez desde que se sentara. Faço o quê? Isso. Ele gesticulou vagamente. Como consegue deixá-lo calmo assim? É só prestar atenção no que ele precisa, respondeu ela simplesmente. Ele estava assustado com o barulho e a escuridão. Então eu dei luz e música para distraí-lo. Dante se encostou na parede, deslizando para baixo até ficar sentado no chão também. Suas pernas estavam tremendo e ele não conseguia mais fingir que estava no controle. Eu não sei fazer isso, admitiu ele, a voz quase um sussurro. Fazer o quê? Lidar com crianças. Ou com qualquer coisa que não seja previsível. Tainá continuou cantarolando, mas prestou atenção nas palavras dele. Era a primeira vez que Dante admitia alguma falha, alguma vulnerabilidade. Ninguém nasce sabendo, disse ela. É questão de prática e paciência. Eu nunca tive paciência para nada, confessou Dante. Meu pai sempre disse que paciência é para pessoas fracas. Que homens de sucesso resolvem problemas rapidamente ou os eliminam. Como está funcionando para o senhor agora? Perguntou Tainá sem ironia na voz. Dante riu. Não muito bem, aparentemente. Juan havia adormecido finalmente, seu corpinho relaxado no colo de Tainá. Ela ajustou a posição para que ele ficasse mais confortável, cuidando para não acordá-lo. Obrigada, disse Dante de repente. Pelo quê? Por acalmar ele. Eu não estava ajudando em nada. Tainá o estudou por um momento. Sem a arrogância habitual, Dante parecia menor, mais jovem, mais humano. Todos nós reagimos diferente ao medo, disse ela. O senhor não está acostumado a situações que não pode controlar. É verdade. Dante passou a mão pelo rosto. Eu odeio não ter controle sobre as coisas. Mal consigo ser um tio decente. O senhor se importa com ele? Observou Tainá. Senão, não estaria tão nervoso. Dante ficou em silêncio por um momento, processando as palavras dela. Você não tem medo? Perguntou ele. Claro que tenho, admitiu Tainá. Mas ter medo e entrar em pânico são coisas diferentes. Juan precisa que eu seja forte agora, então é isso que vou ser. Dante olhou para ela com uma expressão nova. Pela primeira vez, ele a via não apenas como uma funcionária, mas como uma pessoa. Uma pessoa forte, competente e corajosa. Desculpa, disse ele, a voz baixa, pelo que eu disse antes. Sobre você não ter educação e outras coisas. Tainá o olhou diretamente nos olhos. O senhor disse essas coisas porque estava com medo. Eu entendo. Não é desculpa. Não é, concordou ela. Mas é um começo. 2 horas haviam se passado e o ar dentro do elevador estava ficando pesado e quente. Tainá podia sentir uma fina camada de suor em sua testa e notou que Dante havia tirado a camisa social, ficando apenas com a camiseta branca por baixo. Juan havia acordado há pouco tempo e estava relativamente calmo, brincando com um brinquedinho de borracha que Tainá sempre carregava na bolsa. Mas ela sabia que logo ele ficaria com fome e não tinha certeza se a mamadeira que trouxera seria suficiente se ficassem presos por muito mais tempo. Dante estava no canto oposto, as pernas dobradas contra o peito, respirando de forma irregular. Tainá percebeu que ele estava lutando contra outro ataque de pânico. Senhor Dante, disse ela gentilmente, respire mais devagar. Não consigo, murmurou ele, a voz abafada. O ar está acabando. Estamos presos aqui e o ar está acabando. O ar não está acabando, disse Tainá com firmeza. Elevadores têm ventilação de emergência. Estamos seguros. Mas mesmo enquanto dizia isso, ela notou que Dante estava tremendo. Não era apenas nervosismo agora. Era algo físico. Ela reconheceu os sinais imediatamente. Quando foi a última vez que o senhor comeu? Perguntou ela. O quê? Dante levantou a cabeça, confuso. Comida? Quando foi a última vez que comeu alguma coisa? Dante pensou por um momento. Ontem à noite, acho. Não tive tempo de tomar café da manhã. Tainá balançou a cabeça. Hipoglicemia. Era por isso que ele estava tremendo e tendo dificuldade para se concentrar. O pânico só estava piorando a situação.
Ela abriu a bolsa de Juan e tirou uma garrafinha de água pequena e um pote plástico com uvas cortadas em pedaços pequenos. Era o lanche que havia preparado para depois da consulta médica. Senhor Dante, disse ela, estendendo a garrafinha e o pote. Precisa comer isso agora. Ah, não quero, murmurou ele sem levantar a cabeça. Não é sobre querer. A voz de Tainá tinha uma autoridade que ele nunca havia ouvido antes. É hipoglicemia. O senhor está em pânico, não comeu há horas e seu açúcar no sangue está baixo. Se não comer, vai desmaiar. Dante a olhou com surpresa. Havia algo na forma como ela falou que o fez obedecer automaticamente. Ele pegou a garrafinha com mãos trêmulas e bebeu um gole pequeno. Devagar, instruiu Tainá. Agora coma algumas uvas. Ele obedeceu, mastigando lentamente. Após alguns minutos, Tainá podia ver que ele estava melhorando. A cor voltou ao rosto e as mãos pararam de tremer. Melhor? Perguntou ela. Dante concordou, parecendo envergonhado. Obrigado. Eu não sabia que estava tão mal. O senhor não está acostumado a prestar atenção nos próprios sinais, observou Tainá. Provavelmente vive correndo de um compromisso para outro sem parar para comer direito. Era exatamente isso. Dante percebeu que ela havia lido sua vida inteira em alguns sintomas físicos. Como você soube? Perguntou ele. Minha mãe é diabética, explicou Tainá, ajustando Juan no colo. Aprendi a reconhecer os sinais de hipoglicemia cedo. Além disso, já cuidei de muitas crianças que ficam irritadas quando estão com fome. Os adultos não são tão diferentes. Você está me comparando a uma criança? Dante sorriu. Se a carapuça serve, disse Tainá com um sorriso. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos. Dante comeu mais algumas uvas e bebeu mais água. Juan babava feliz em seu brinquedinho. Tainá, disse Dante finalmente. Sim, eu devo uma desculpa muito grande para você. Não só pelo que aconteceu hoje, mas por todas as outras vezes que fui grosseiro. Tainá o olhou surpresa com a sinceridade na voz dele. O senhor não precisa... Preciso sim, interrompeu ele. Eu sempre tratei você como se fosse inferior a mim, só porque cuida do meu sobrinho para ganhar a vida. Mas você é mais competente em uma situação de crise do que eu jamais serei. São habilidades diferentes, disse Tainá diplomaticamente. Não, não são. Dante se inclinou para frente, as mãos apoiadas nos joelhos. Você tem uma força que eu não tenho, uma calma que eu invejo, e uma inteligência que eu ignorei porque estava ocupado demais sendo arrogante. Tainá sentiu algo estranho no peito. Não esperava essa honestidade vinda de Dante. Todos temos nossos momentos difíceis, disse ela. O importante é como lidamos com eles. Você lidou perfeitamente. Eu entrei em pânico e tentei culpar você por algo que nenhum de nós causou. Juan começou a choramingar baixinho e Tainá pegou a mamadeira da bolsa. Dante observou enquanto ela testava a temperatura no próprio pulso antes de oferecer para o bebê. Você faz isso parecer tão natural, disse ele. É prática, respondeu Tainá. E muito amor. Amor? É impossível cuidar bem de uma criança sem amar ela, explicou Tainá. Não precisa ser o amor de mãe ou pai, mas precisa haver carinho verdadeiro. Dante olhou para Juan, que sugava a mamadeira contente. Eu quero aprender, disse ele de repente. Aprender o quê? A cuidar dele, a ser um tio melhor. A ser uma pessoa melhor, na verdade. Tainá o estudou por um longo momento. Havia algo diferente em Dante agora. A arrogância havia desaparecido, substituída por uma vulnerabilidade que ela nunca imaginou que existisse. É possível, disse ela finalmente, mas vai exigir humildade. Eu acho que hoje foi uma boa lição sobre isso, disse Dante, gesticulando para o elevador ao redor deles. Com Juan alimentado e sonolento novamente, o elevador ficou mais silencioso. Tainá podia ouvir a respiração mais calma de Dante e percebeu que a situação, embora ainda fosse preocupante, havia criado uma atmosfera estranhamente íntima entre eles. Posso fazer uma pergunta? Disse Dante,
quebrando o silêncio. Claro. Por que trabalhar como babá? Você disse que está estudando administração. Não seria mais fácil conseguir um emprego de escritório? Tainá sorriu, acariciando os cabelos finos de Juan. Mais fácil, talvez. Mas não seria o que eu quero fazer. E o que você quer fazer? Abrir uma creche, disse ela, os olhos brilhando enquanto falava. Em Parelheiros, onde eu cresci. Há muitas mães que trabalham e não têm onde deixar os filhos com segurança. Dante a ouviu com atenção. Uma creche própria? Sim, pequena no começo, talvez para 10 ou 15 crianças, mas com todo o carinho que elas merecem. Tainá olhou para ele. Por isso estudo administração. Preciso entender a parte financeira e legal para fazer tudo certinho. Está longe de conseguir? Tainá riu baixinho. Muito longe, mas todo mês consigo guardar um pouquinho. Um dia eu chego lá. Dante ficou impressionado com a determinação dela. Em seu mundo, as pessoas normalmente tinham tudo servido em bandeja de prata ou conseguiam empréstimos enormes para começar negócios. A ideia de construir um sonho centavo por centavo era algo que ele nunca havia considerado. E você? Perguntou Tainá. Sempre quis trabalhar com investimentos? A pergunta o pegou de surpresa. Ninguém nunca perguntava se ele gostava do que fazia. Apenas assumiam que sim, porque ele era bem-sucedido. Na verdade, não, admitiu ele. Eu queria ser arquiteto. Arquiteto? Tainá pareceu genuinamente interessada. Por quê? Sempre gostei de desenhar, de imaginar espaços. Queria projetar casas que fizessem as pessoas se sentirem felizes. Dante riu sem humor. Meu pai disse que era coisa de artista fracassado, que homens da nossa família fazem dinheiro, não desenhinhos. Que pena, disse Tainá sinceramente. Aposto que você seria um arquiteto incrível. Como pode ter certeza? Você tem olho para detalhes. Já reparei como observa tudo ao redor. E hoje, mesmo em pânico, estava tentando entender como o elevador funciona. Dante ficou surpreso. Ela havia notado essas coisas sobre ele? Eu ainda desenho às vezes, confessou ele, quando ninguém está olhando. Tenho um caderno escondido no escritório. Nunca é tarde para mudar de caminho, disse Tainá. Olha eu, 23 anos trabalhando como babá, mas estudando para ter meu próprio negócio. É diferente. Você não tem... Dante parou, percebendo o que estava prestes a dizer. Não tenho o quê? Dinheiro? Família tradicional? Pressões sociais? Ele parecia envergonhado. Desculpa, eu sei que soa como desculpa. Não soa como desculpa, disse Tainá gentilmente. Soa como medo, e eu entendo medo. Você entende? Claro. Você acha que não tenho medo de falhar, de investir tudo que tenho numa creche e descobrir que não consigo administrar? De as pessoas me julgarem por tentar sair do meu lugar? Dante nunca havia pensado nisso. Para ele, Tainá sempre pareceu tão segura, tão determinada. Mas você continua tentando mesmo assim, observou ele, porque o medo de não tentar é maior que o medo de falhar. Eles ficaram em silêncio novamente, mas agora era um silêncio confortável. Dante se pegou olhando para Tainá de uma forma diferente, não mais como a babá do sobrinho, mas como uma mulher forte, inteligente e corajosa. Posso confessar uma coisa? Disse ele. Claro, eu odeio o mercado financeiro. Cada dia que acordo, me sinto mais vazio. Fico rico ajudando outras pessoas a ficarem mais ricas, mas não vejo propósito nisso. Então por que continua? Porque é o que meu pai espera. É o que meu irmão faz. É o que homens da nossa família fazem há gerações. Tainá mudou Juan de posição, apoiando-o melhor no colo. Sabe o que eu acho? Disse ela. O quê? Acho que você está vivendo a vida que outras pessoas escolheram para você. E isso deve ser muito solitário. As palavras dela acertaram em cheio. Dante sentiu um aperto no peito. É muito solitário, admitiu ele. Às vezes acordo de manhã e não reconheço a pessoa no espelho. Nunca é tarde para mudar, repetiu Tainá. Talvez não seja possível mudar tudo de uma vez,
mas pequenos passos ainda são passos. Como você ficou tão sábia? Perguntou Dante, meio sorrindo. A diversidade ensina muito, disse ela. E minha avó sempre dizia que a vida é muito curta para viver os sonhos de outras pessoas. Dante olhou para ela com admiração. Nunca havia conhecido alguém como Tainá. Ela tinha uma força interior que ele invejava, uma clareza sobre quem era e o que queria que ele nunca havia sentido. Tainá, disse ele, a voz mais séria agora. Sim, quando sairmos daqui, você me deixaria te convidar para jantar? Não como patrão e empregada, mas como amigos? Tainá o olhou surpresa. Senhor Dante, só Dante. E antes que responda, quero que saiba que não é por pena ou gratidão pelo que aconteceu hoje. É porque, pela primeira vez em muito tempo, conheci alguém que me faz querer ser uma pessoa melhor. O barulho de vozes do outro lado das portas do elevador fez tanto Tainá quanto Dante saltarem. Eles haviam estado presos por quase 4 horas e o som de pessoas trabalhando para libertá-los foi como música. Tem alguém aí dentro? Gritou uma voz masculina. Sim, respondeu Dante, se levantando rapidamente. Somos 2 adultos e um bebê. Estão feridos? Não! Gritou Tainá de volta. Mas o bebê precisa sair logo. Juan, que havia dormido a maior parte das últimas 2 horas, acordou com as vozes altas e começou a choramingar. Tainá o acalmou imediatamente, sussurrando que logo estariam fora dali. Vamos usar ferramentas para abrir as portas, gritou a voz. Afastem-se da entrada. Dante ajudou Tainá a se levantar, pegando a pesada bolsa de fraldas para ela. Quando suas mãos se tocaram brevemente durante a transferência da bolsa, ambos sentiram uma eletricidade estranha. Obrigada, murmurou ela. Obrigado você, respondeu ele, por tudo. O barulho de metal sendo forçado ecoou pela cabine. Tainá podia ver fagulhas de luz através da pequena abertura que os bombeiros estavam criando entre as portas. Quase lá! Gritou alguém do lado de fora. Finalmente, com um rangido alto, as portas se abriram. A luz do corredor invadiu o elevador, fazendo tanto Tainá quanto Dante piscarem para se ajustarem. Do outro lado, Romero estava parado com o rosto pálido de preocupação, acompanhado por 2 bombeiros e o técnico responsável pela manutenção do prédio. «Juan!» exclamou Romero, correndo em direção ao filho. Tainá entregou o bebê para ele imediatamente. Juan, feliz em ver o pai, sorriu e balbuciou alguma coisa incompreensível. «Ele está bem?» perguntou Romero, examinando o filho de cima a baixo. «Perfeitamente bem», assegurou Tainá. Comeu, dormiu e até brincou um pouco. Romero olhou para ela com gratidão. «E você? Dante? Estão bem?» «Estamos», respondeu Dante, saindo do elevador atrás de Tainá. «Graças a Tainá». «Como assim?» Romero perguntou confuso. «Ela manteve a calma a situação inteira. Cuidou do Juan, me impediu de entrar em pânico, até me alimentou quando meu açúcar baixou». Tainá ficou surpresa com o elogio público de Dante. O homem que havia passado meses a tratando mal estava agora defendendo sua competência para o próprio irmão. «O que causou a pane?» perguntou Dante ao técnico. O técnico, um homem de meia idade com expressão preocupada, trocou olhares com Romero antes de responder. «Senhor Romero, acho melhor conversarmos em particular». «Não», disse Romero firmemente. «Qualquer coisa que afete a segurança do meu filho pode ser discutida na frente de quem cuidou dele. Fala». O técnico respirou fundo. «Foi sabotagem, senhor. Alguém manipulou o sistema elétrico do elevador propositalmente». «Sabotagem?» Dante pareceu chocado. «Quem faria uma coisa dessas?» «As câmeras de segurança mostram sua esposa, senhor Romero, conversando comigo esta manhã. Ela me ofereceu dinheiro para causar uma pane». Romero ficou visivelmente pálido, abraçando Juan mais forte. «Morgana fez isso?» sussurrou ele. «Ela disse que queria testar como a babá reagiria sob pressão», continuou o técnico, visivelmente desconfortável. «Eu precisava do dinheiro, senhor. Minha esposa está doente e...» «Onde ela está agora?» perguntou Romero, a voz perigosamente baixa.
No apartamento, senhor, esperando. Tainá sentiu o coração afundar. Morgana havia planejado tudo isso. Havia colocado uma criança em risco apenas para tentar prejudicá-la. Romero, disse Dante, colocando a mão no ombro do irmão. Vai com calma. Há uma criança envolvida. Há uma criança envolvida, sim, disse Romero, a raiva contida na voz. Meu filho, que foi colocado em perigo pela própria mãe. Ele se virou para Tainá. Você salvou meu filho hoje e aparentemente salvou meu irmão também. Eu só fiz meu trabalho, disse Tainá modestamente. Não, disse Dante, você fez muito mais que seu trabalho. Você nos salvou. Romero olhou entre os dois, notando algo diferente na forma como seu irmão falava sobre Tainá. Roberto, disse ele para o técnico, você vai devolver cada centavo que minha esposa te deu. E vai procurar outro emprego. Senhor, eu preciso... Você colocou uma criança em risco por dinheiro, interrompeu Romero. Saia da minha vista antes que eu chame a polícia. O técnico saiu rapidamente. Os bombeiros se afastaram, dando privacidade para a família. Tainá, disse Romero, olhando para ela com seriedade. Preciso lidar com minha esposa agora. Pode levar Juan para seu quarto e ficar com ele até eu resolver isso? Claro, respondeu ela, pegando o bebê de volta. E Dante, continuou Romero, você vem comigo. Quero uma testemunha do que Morgana tem a dizer. Quando Tainá estava se afastando com Juan, Dante a alcançou. Tainá, espera! Ela se virou. Obrigado, disse ele, os olhos sérios. Por tudo! Você me mostrou hoje quem eu posso ser. Você sempre foi essa pessoa, Dante, respondeu ela. Só precisava de uma situação que tirasse suas máscaras. Ele sorriu, e pela primeira vez foi um sorriso genuíno e quente. Aquele convite para jantar ainda está de pé, disse ele. Vamos ver como as coisas ficam depois que vocês conversarem com a senhora Morgana, respondeu Tainá. Justo, concordou ele. Mas Tainá? Sim, seja qual for o resultado... Quero que saiba que você mudou minha vida hoje. Uma semana se passou desde o incidente no elevador e a casa dos Salles estava irreconhecivelmente diferente. Morgana havia se mudado temporariamente para a casa da mãe enquanto ela e Romero faziam terapia de casal. A tensão no ar era constante e Tainá sabia que não podia continuar trabalhando naquele ambiente. Ela estava no quarto de Juan, arrumando as últimas coisas na bolsa do bebê. Havia conseguido um novo emprego com uma família em Moema e hoje seria seu último dia cuidando do menino que havia aprendido a amar como se fosse seu próprio sobrinho. Vai sentir falta da tia Tainá? Sussurrou ela para Juan, que estava sentado no berço brincando com um urso de pelúcia. Eu vou sentir muito a sua falta, meu bem. Juan sorriu para ela, balbuciando algo que soava como Tatá, sua tentativa de dizer seu nome. Tainá sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Senhorita Tainá? A voz de Dante na porta a fez se virar. Senhor Dante, disse ela se levantando, vim me despedir do Juan. Eu sei. Ele entrou no quarto, parecendo nervoso. Romero me contou que você conseguiu outro emprego. Sim, começo na segunda-feira. Dante estava diferente. Em vez do terno impecável de sempre, usava jeans escuros e uma camisa azul clara de manga comprida. Parecia mais jovem, mais acessível. Posso falar com você? Perguntou ele. Em particular? Tainá olhou para Juan, que estava seguro no berço. Claro. Eles saíram para a varanda do apartamento. A vista de São Paulo se estendia diante deles, mas Tainá estava focada na expressão séria no rosto de Dante. Eu queria te contar uma coisa, começou ele. Pedi demissão. O quê? Tainá o olhou surpresa. Da empresa? Da empresa, da vida que meu pai planejou para mim, de tudo. Dante se apoiou no parapeito da varanda. Decidi que você estava certa. A vida é muito curta para viver os sonhos de outras pessoas. Dante, Tainá usou seu primeiro nome sem perceber. O que você vai fazer? Vou voltar a estudar arquitetura. Já me inscrevi para o vestibular do meio do ano. Tainá sorriu. Isso é maravilhoso. Estou muito feliz por você. Há outra coisa,
disse ele, se virando para olhá-la diretamente. Não quero que você vá trabalhar para outra família. Dante, eu preciso trabalhar. Não posso... Deixa eu terminar, interrompeu ele gentilmente. Não quero que você trabalhe para outra família, porque quero que você seja minha sócia. Sócia, no seu sonho, a creche em Parelheiros. Dante tirou uma pasta do bolso interno da jaqueta. Passei a semana estudando viabilidade, localizações, custos. Com o dinheiro que tenho guardado, podemos abrir uma creche linda e bem estruturada. Tainá pegou a pasta com mãos trêmulas. Dentro havia plantas baixas desenhadas à mão, planilhas financeiras e até fotos de terrenos disponíveis. Você desenhou isso? Perguntou ela, olhando para as plantas detalhadas. Sim, salas amplas, playground seguro, cozinha industrial, tudo que uma creche de qualidade precisa. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Tainá. Dante, eu não posso aceitar isso. É muito generoso, mas não é generosidade, disse ele, se aproximando. É investimento em algo que acredito, em alguém em quem acredito. Você mal me conhece, sussurrou ela. Eu te conheci quando importava, respondeu Dante. Naquele elevador, você me mostrou quem você realmente é. Forte, competente, carinhosa, determinada. Se vou investir em alguém, quero que seja em você. Tainá olhou novamente para os desenhos. Eram lindos, funcionais e cheios de detalhes que mostravam que Dante havia realmente pensado em como seria o dia a dia de uma creche. E o que você ganharia com isso? Perguntou ela. Uma parceira que sabe o que está fazendo. E talvez, ele hesitou, a chance de conquistar o coração da mulher mais incrível que já conheci. Tainá levantou os olhos para ele, surpresa. Eu sei que sou a última pessoa que você esperaria que dissesse isso, continuou Dante, depois de como te tratei antes. Mas naquele elevador, você me salvou. Não só fisicamente, mas me mostrou que tipo de homem eu posso ser. Dante, eu estou perdidamente apaixonado por você, Tainá, disse ele, a voz vulnerável. Pela sua força, sua gentileza, sua determinação, você me faz querer ser uma pessoa melhor. Tainá ficou em silêncio por um longo momento, processando tudo. O homem que havia desprezado seu trabalho e questionado sua competência estava agora oferecendo realizar seu maior sonho e declarando estar apaixonado por ela. Você tem certeza? Perguntou ela finalmente. Sobre a creche, sobre seus sentimentos, sobre mudar de vida? Nunca tive mais certeza de nada na minha vida, respondeu Dante. Mas entendo se você precisar de tempo para pensar. Tainá olhou novamente para os desenhos, depois para o homem à sua frente. Havia sinceridade em seus olhos. Eu aceito, disse ela. A sociedade? Tudo, respondeu ela sorrindo. A sociedade, o jantar que você me deve e a chance de conhecer melhor o homem que descobri naquele elevador. Dante sorriu, o rosto se iluminando de uma forma que Tainá nunca havia visto. Posso te abraçar? Perguntou ele. Em resposta, Tainá deu um passo em direção a ele. Dante a envolveu em seus braços e, pela primeira vez em muito tempo, ambos se sentiram exatamente onde deveriam estar. Do quarto do bebê, chegou até eles o som de Juan rindo e balbuciando, como se aprovasse a união que havia começado quando 3 pessoas ficaram presas em um elevador e descobriram que, às vezes, os melhores momentos da vida acontecem quando tudo parece estar dando errado. Um ano depois, o sol da manhã entrava pelas grandes janelas da creche Esperança, iluminando as paredes coloridas, onde desenhos de crianças estavam expostos com orgulho. Tainá caminhava entre as mesas pequenas, observando 15 crianças entre 2 e 4 anos, tomando café da manhã tranquilamente. Tia Tainá, olha! Gritou Miguel, de 3 anos, mostrando como conseguia comer sozinho com a colher. Que lindo, Miguel! Você está ficando um menino grande, respondeu ela, acariciando os cabelos dele. A creche havia aberto há 6 meses e já tinha lista de espera. O que começou como um sonho distante
se transformou em realidade graças à parceria improvável que nasceu em um elevador parado. Bom dia, dona Tainá, cumprimentou Marina, uma das 3 funcionárias que ela havia contratado. As crianças estão perguntando se o senhor Dante vem contar história hoje. Tainá sorriu. Dante havia se tornado uma presença constante na creche, especialmente às sextas-feiras, quando vinha ler histórias para as crianças. Elas o adoravam, principalmente porque ele fazia vozes diferentes para cada personagem. Ele vem sim, disse que trouxe um livro novo sobre dinossauros. A porta da frente se abriu e Romero entrou carregando Juan, agora com 2 anos, que correu imediatamente para Tainá assim que o pai o colocou no chão. Tia Tá, gritou o menino, abraçando as pernas dela. Meu príncipe, disse Tainá, se abaixando para abraçá-lo direito. Como você está grande! Romero sorriu, observando a interação. Nos últimos meses, ele e Morgana haviam conseguido reconstruir o casamento através de muito diálogo e terapia. Morgana havia se desculpado pessoalmente com Tainá e agora até ajudava como voluntária na creche aos sábados. Como vão as coisas? Perguntou Romero. Melhor que imaginei, respondeu Tainá, se levantando com Juan no colo. Já temos 17 crianças matriculadas e 3 na lista de espera. E Dante? Começou o 3º semestre de arquitetura semana passada. Está adorando. Romero observou como os olhos de Tainá brilhavam quando falava sobre Dante. O relacionamento dos dois havia evoluído naturalmente. Nada precipitado ou dramático, apenas 2 pessoas que se conheceram numa situação extrema e descobriram que se complementavam perfeitamente. Papai! Juan se contorceu para sair do colo de Tainá e voltar para o pai. Deixo ele aqui até às 5? Perguntou Romero. Claro, ele vai brincar com os amiguinhos. Romero saiu para trabalhar e Tainá voltou sua atenção para as crianças. A manhã passou voando entre atividades de pintura, música e brincadeiras no playground que Dante havia projetado pessoalmente. Na hora do almoço, ele chegou com uma sacola de livros e um sorriso que ainda fazia o coração de Tainá acelerar. Como estão meus pequenos arquitetos? Perguntou Dante, se abaixando para receber os abraços entusiasmados das crianças. Senhor Dante! Senhor Dante! Gritaram várias vozes ao mesmo tempo. Tainá observou a cena com carinho. O homem arrogante que conhecera 1 ano atrás havia se transformado em alguém que se ajoelhava no chão para conversar com crianças de 2 anos sobre seus desenhos. Oi, disse ele, se aproximando dela depois de cumprimentar todas as crianças. Oi, respondeu ela sorrindo. Posso roubar um beijo da diretora mais linda de Parelheiros? Na frente das crianças? Elas precisam aprender que demonstrações de carinho são normais e saudáveis, disse ele piscando. Tainá riu e se inclinou para um beijo rápido, que foi recebido com ecas dramáticos das crianças maiores. Como foi a aula hoje? Perguntou ela. Incrível! Estamos projetando uma escola sustentável. Quero aplicar algumas ideias aqui na creche, se você deixar. Claro. Suas ideias sempre melhoram este lugar. Durante o almoço, Dante contou a história prometida sobre dinossauros, fazendo rugidos que fizeram as crianças rirem tanto que quase cuspiram a comida. Tainá o observava, pensando em como a vida havia mudado drasticamente para ambos. Tia Tainá, disse Sofia, de 4 anos, puxando sua blusa. Você vai casar com o tio Dante? A pergunta inocente fez Tainá corar ligeiramente. Dante parou de rugir como tiranossauro e olhou para ela com interesse. Por que você quer saber, Sofia? Perguntou Tainá. Porque vocês se olham igual minha mãe e meu pai olham quando acham que eu não estou vendo. As outras crianças riram e Dante se aproximou de Tainá. Que tal a gente conversar sobre isso depois que as crianças forem embora? Sussurrou ele no ouvido dela. Combinado, murmurou ela de volta. O resto do dia passou rapidamente. Às 5h30, quando a última criança foi buscada pelos pais, Dante e Tainá ficaram sozinhos na creche,
arrumando os brinquedos espalhados. Então, disse ele, se sentando numa das cadeirinhas pequenas, sobre o que a Sofia perguntou hoje. Tante, começou Tainá. Deixa eu falar primeiro, interrompeu ele, se levantando e pegando as mãos dela. Este ano foi o melhor da minha vida. Não só porque encontrei minha vocação, ou porque a creche deu certo, mas porque encontrei você. Tainá sentiu o coração acelerar. Você me ensinou que o amor não é sobre grandes gestos ou declarações dramáticas. É sobre estar presente todos os dias, apoiar os sonhos um do outro e construir algo bonito juntos. Ele se ajoelhou, tirando uma pequena caixa do bolso. Então eu quero perguntar oficialmente, Tainá Barros, você aceita continuar construindo sonhos comigo? Você aceita casar comigo? Tainá olhou para o anel simples mas lindo, depois para o homem que havia se transformado tanto quanto ela no último ano. Sim, disse ela, as lágrimas rolando pelo rosto. 1000 vezes sim. Quando Dante colocou o anel em seu dedo, Tainá soube que às vezes as melhores histórias de amor começam nos lugares mais inesperados. Como num elevador parado, onde duas pessoas descobrem que podem ser muito mais do que jamais imaginaram. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!